alguém para fora, mas eu acho que não vai acontecer. Não aconteceu, então tá bom. Vamos lá. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós vimos dois métodos, que são métodos que não são baseados em comparação, certo? E isso daí foi meio que, vamos dizer, é diferente de todos os métodos que a gente tinha visto antes, porque nos métodos que a gente tinha visto antes, você ordenava comparando se os elementos estavam na posição correta. E nesses métodos que a gente viu na aula passada, eu não tinha essa característica. Eu não comparava elemento com elemento para descobrir em que posição que ele ia ficar. Eu contava quantos elementos tinham de um determinado tipo, certo? Era isso que a gente fez. Estão lembrados disso? A gente viu dois métodos. Quais eram esses dois métodos, afinal? Quais eram os dois métodos? Counting e o Radix. O counting e o radix, tá bom? Ok, sobre o counting a gente não tem muito mais o que falar. O counting é aquilo mesmo, ele conta a quantidade de tipo, de cada tipo, e aí coloca os caras lá na sua posição. O radix, a gente tem algumas coisas que a gente tem que falar sobre ele ainda, tá? O radix tem algumas características que são importantes. A primeira coisa, o radix, o counting, ele funciona só quando você tem uma quantidade pequena de tipos, certo? Então você tem lá um número limitado, um número fixo de tipos, certo? De valores que você tem para poder ordenar. O counting, ele vai funcionar então nesse caso, e ele vai contar os tipos, os elementos de cada um desses tipos, mas se você tiver muitos tipos, ele vai sofrer bastante, porque ele precisa de espaço para guardar todas essas contagens, todos esses contadores e tudo mais. E qual que é a pegada do radix? O que o radix faz para evitar ter que lidar com muitos tipos diferentes? Ele vai pegar e vai separar os tipos em... Vou colocar aqui. Ele vai separar os valores em partes e vai fazer a ordenação de cada uma dessas partes, tá bom? Então, eu vou pegar aqui. Se a gente tivesse que ordenar esse cara aqui usando o counting, até funcionaria. A ordenação desse cara aqui pelo counting, eu vou mostrar a ordenação dele pelo counting, só para vocês verem como é que fica. Fica bizarro, porque na prática eu tenho aqui os valores, certo? Tem todos esses valores, os valores aqui são praticamente únicos, certo? E na hora que eu for fazer a ordenação, o que ele vai fazer? Ele vai passar uma vez contando todos os valores, certo? Depois que ele passa uma vez contando todos os valores, ele vai colocar os valores, cada um na sua posição. Os valores já entram automaticamente na sua posição e já resolveu o problema. Mas isso não é, assim, não é razoável, porque se você olhar aqui embaixo, na hora que eu estou colocando a contagem de memória dele, esse cara aqui está com 200 elementos, ele está colocando como 601, porque ele está tendo, ele guarda a informação de todos os elementos diferentes que ele tem 400 elementos diferentes, possíveis elementos diferentes, mais os 200 do auxiliar que ele coloca aqui. Então o counting não vai resolver muito nesse caso para a gente, por quê? Porque ele vai ter 400 elementos diferentes, ele vai usar então 400 contadores para fazer isso, tá? Ok. Eu vou começar aqui o perguntas e respostas, eu vou deixar ativado, aí quem tiver perguntas para fazer pode colocar lá, certo? Ok, eu vou agora mudar para o Radix e mostrar como é que o Radix funciona. Aqui na demonstração do Radix, a primeira coisa que vai acontecer é assim, eu vou mudar aqui, como é 200, ok, eu parei mais ou menos no meio do Radix. O que ele fez? Ele passou por todos os elementos aqui e ele contou, só que agora a única coisa que ele contou não foi o valor do elemento inteiro. Ele contou somente o último dígito do elemento, certo? Ele considerou só o último dígito de cada um dos elementos. Se eu falar para ele continuar, vocês vão vendo que as coisas vão entrando cada um no seu lugar aqui, certo? E ele está considerando somente o último dígito de cada um dos elementos. Deixa eu parar esse cara antes que ele passe do ponto. Tudo bem. Eu quero terminar aqui. Quero mostrar para vocês o que acontece. Agora, você acha que ele não está ordenado, que ele não fez nenhuma diferença. Bem, na prática ele não está ordenado mesmo. Mas quando você olha aqui, a parte de baixo, já dá para perceber que existe algum tipo de padrão que está acontecendo. Quando você pede para mostrar os valores... ficou ruim porque os valores estão meio amontoados aqui, tá?
Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar os valores aqui? Conseguem ver os valores? Ver, sim, distinguir eles não muito. Não muito, né? Tá meio bagunçado. Mas de qualquer forma, olha, esses caras aqui, todos esses caras aqui terminam com 0. Todos esses próximos aqui... Deixa eu fazer o seguinte, cara, eu vou pegar... Vou fazer de novo, vou fazer com um pouco menos de valor, e aí eu acho que a gente consegue enxergar melhor, tá? Beleza. Ok. Ok, aqui nós temos, ó, aqui no começo, todos os caras aqui terminam com 0. Depois os próximos, todos eles terminam com 1. Depois os próximos, todos eles terminam com 2. Depois os que terminam com 3, terminam com 4, 5, assim por diante. Até que chega nos últimos, que são todos os caras que terminam com 9. Ok? Isso é o que o Radix faz. Ele fez um counting, ele ordenou, certo? E ele, na hora que ele fez essa ordenação, ele colocou, ele só considerou o último dígito de cada um dos elementos. Uma coisa que é importante a gente observar aqui, ele não precisa usar o counting, ele pode utilizar qualquer elemento, certo? Ele pode utilizar qualquer algoritmo de ordenação, contanto que ele seja estável, tá? Agora a gente vai fazer de novo, vou rodar aqui mais uma vez. Ok. E agora, como é que ele ficou? Se você olhar aqui, os elementos ficaram agora, parece até que tem uma ordenzinha, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os elementos agora foram ordenados pelo segundo dígito. E no que ele ordena pelo segundo dígito, eu posso considerar o seguinte, olha, eles estão ordenados, se você olhar só os 2 últimos dígitos. Daqui, ele não olha para esse cara como sendo 200, ele olha para esse cara como sendo 00, certo? O próximo vai ser 00, depois 01, depois 3, 4, 5, 04, 05, 06, 07. Então aqui eu tenho 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76. Ele só olha esses 2 últimos dígitos. Então, o que a gente vai fazer depois? Eu vou mostrar para vocês. Bem, eu imagino que vocês já devam ter feito algo semelhante em CC1 ou em alguma coisa de programação, mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente faz para isolar só um dos dígitos para a gente poder fazer a comparação só com esse dígito, tá? E aí, por fim, a gente vai rodar de novo, e aí no que a gente rodar de novo, agora ele está ordenado. Agora ele pegou e colocou todo mundo ordenado aqui, tá? Então essa que é a ideia que a gente tem no Radix, tá bom? Algumas variações que a gente pode ter no Radix você pode fazer o Radix considerando os dígitos decimais, os dígitos binários, os dígitos hexadecimais e assim por diante. Isso é uma outra coisa que a gente vai ver também, tá? Então, essa primeira parte da gravação é só a gente relembrando, eu acho que eu não tinha mostrado aqui no simulador como é que o Radix funcionava, certo? Então, agora ficou, pelo menos a gente consegue ver aqui como é que ele tá rodando, tá? Eu vou parar a gravação e aí depois a gente vai fazer de novo. Ok.